Vamos nessa. E vamos atualizando, porque a situação é de policiamento reforçado na região de Paraisópolis, zona sul da capital, depois de uma série de atos de vandalismo, ataques a motoristas em meio a um protesto ontem à noite. A situação complicadíssima, foi de terror mesmo ontem à noite, avançou no início da madrugada, hoje de manhã com muitos reflexos para moradores dessa região que simplesmente não conseguiam pegar ônibus para ir trabalhar porque os ônibus não estavam passando nem por dentro de Paraisópolis, mesmo na Giovanni Gronchi, os pontos estavam absolutamente lotados, poucos ônibus passavam e aí quem podia, tentava ali, motorista por aplicativo, também não conseguia, porque não estavam aceitando corridas nessa região. Thiago Muniz está aqui no estúdio, vai trazer um panorama completo, desde ontem o que aconteceu até os reflexos desta manhã, né, Thiago? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. E com uma notícia que foi confirmada há pouco, houve uma segunda morte relacionada aos casos ocorridos em Paraisópolis. A informação foi trazida pela Secretaria da Segurança Pública na manhã de hoje, uma atualização por volta das 8 da noite de ontem, em meio à manifestação que redundou em atos de vandalismo em série. Em meio a esse protesto, os policiais militares foram recebidos a tiros, segundo a Secretaria da Segurança, num determinado ponto da região de Paraisópolis. E teria havido confronto, um suspeito de 29 anos foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a Secretaria, um policial também foi baleado e levado ao hospital israelita Albert Einstein. Isso, portanto, aconteceu já no meio da noite, quando os protestos aconteciam com muita intensidade, protestos esses que se deram em diversos pontos da região de Paraisópolis e se estenderam principalmente a Avenida Giovanni Gronchi e também a Avenida Hebe Camargo, duas importantes vias de passagem para veículos e também para o transporte público. Daqui a pouco a gente vai ter outras informações sobre a situação dos ônibus com a repórter Luana Pereira. Em relação à questão da segurança pública, como isso começou? O que deu causa a essa manifestação, esses protestos que redundaram em vandalismo? Nós tivemos, na tarde de ontem, uma incursão da PM, uma operação que foi realizada na rua Rudolf Lotze, uma das vias de Paraisópolis. Lá, segundo a PM, havia o que é chamado de casa-bomba, que é um depósito que concentra quantidade de armas e drogas. A polícia, então, teria ido a este local, foi recebida a tiros, houve o confronto e 3 pessoas foram presas, mas um suspeito morreu. A partir dessas prisões e a partir desta morte, nós tivemos aí, por volta das 6 da tarde, bem o horário em que o trânsito se intensifica, a volta para casa está acontecendo, a ocorrência dessas diversas manifestações e com a ocorrência de atos de vandalismo mesmo. Grupos de pessoas viraram caçambas de lixo, colocaram fogo nos detritos, quebraram vidros de automóveis. Eles chegaram a virar um carro depois que o condutor foi retirado à força e agredido por essas pessoas. O carro ficou bastante inutilizado. Uma motocicleta de reportagem da TV Band, que faz aquele serviço de Motolink, a transmissão ao vivo com rapidez, a Band tem essas motocicletas para isso, como outras emissoras, uma motocicleta foi derrubada e destruída. Um carro da emissora também foi golpeado no momento em que a equipe de reportagem saía do local enquanto era pressionada por esses vândalos. O capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porta-voz da corporação, Alexandre Guedes, disse que uma nova operação deve ser realizada em breve no local para identificar e prender os organizadores da série de atos de vandalismo. O helicóptero Águia está prestando apoio, diversas viaturas da Polícia Militar já estão no local, o caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado, viaturas da Tropa de Choque também estão no local. Agora nós estamos analisando a melhor dinâmica e a maneira de atuar para poder apagar esses focos de incêndios. A gente observa que são diversos locais de maneira isolada. Então eles colocam fogo e saem do local, né? Então a gente está ali monitorando tudo isso. Em breve também a gente deve fazer alguma outra ação dentro da comunidade para prender esses organizadores. Os ouvintes, Thiago, estão perguntando demais aqui, desde cedo, que ainda não conseguiram entender como é que tudo começou. Sim. Né? O que motivou exatamente o início dessa situação que chegou uma hora, fugiu completamente ao controle, com os carros sendo virados, com as pessoas sendo atacadas, enfim. E aí a gente tem essa informação por parte da própria polícia de uma operação que foi realizada lá para chegar até uma casa, depois de uma denúncia de que nessa casa havia armas, drogas, celulares roubados e tal.
Foi esse o ponto de partida? Como é que a coisa se deu? Do que a gente sabe até aqui, né? Exato. Também estamos atrás dessas respostas para dá-las com propriedade. Porque como foi a dinâmica do que aconteceu? Nós tivemos esse confronto, essa morte, e em algum tempo depois disso, essas manifestações eclodiram em diferentes pontos da comunidade de Paraisópolis. Você não teve, pelo menos até agora, não foi possível apontar um local exato de início, um estopim, porque os pontos foram múltiplos quando a situação ela ficou um pouco mais dificultada. Tanto é que demorou para a polícia militar, para as autoridades, terem controle efetivo da situação. Eles, em um primeiro momento, a polícia não entrou diretamente. Eles preferiram utilizar uma estratégia em que eles, primeiramente, posicionaram os carros, usaram o helicóptero Águia para sobrevoar. Inclusive, os helicópteros eles eram enfrentados com lasers, aquelas canetas lasers que a gente vê, às vezes, em jogo de futebol. Que aliás, eu acho muito impressionante como um laser daquele tamanhozinho faz um feixe enorme de luz quando ele vai à distância. Então, as pessoas que estavam lá embaixo, em alguns momentos, estavam utilizando esses feixes para tentar ofuscar os helicópteros. Então, a polícia se valeu, num primeiro momento, da presença do helicóptero com um holofote, aí colocando um faixa de luz para baixo, tentando circundar os diferentes locais de ocorrência. Então, essa é uma dúvida dos nossos ouvintes e é algo que nós tentamos continuando apurar e entender como que começou. O fato é que, quando começou, degringolou rapidamente. A gente sabe, é até chavão, clássica, aquela imagem em que nós vemos a diferença de padrão de vida, né, entre os moradores da favela de Paraisópolis de um lado, os moradores dos condomínios do bairro do Morumbi em outro. E nesse sentido, a gente teve essa barreira um tanto quanto quebrada pela manifestação, porque não ficou restrito apenas à parte interna da comunidade essa manifestação e esses atos de vandalismo e quebra-quebra que aconteceram, com o registro de arrastões também. Eles foram em direção à Avenida Giovanni Gronchi e outras vias próximas ali a esses prédios, fazendo com que o trânsito ficasse completamente bloqueado nessas regiões. Além, é claro, de todo o prejuízo material de quem esteve lá dentro e de quem tentou fugir, carros viraram na contramão, foi um corre-corre danado para que as pessoas pudessem sair de lá. Houve prejuízo material, houve prejuízo aos transportes. Essas manifestações acontecendo de maneiras múltiplas, com grupos que não eram muito grandes. Mas é aquela coisa, você vendo em diversos pontos a colocação, fogo num ponto, carro sendo virado, a expressão é literalmente essa, carro sendo virado em outro. Então, foi uma manifestação que se notabilizou por essa pulverização. Não é um grupo tão grande de pessoas. Mas foi violento o resultado, né? Foi violento, foi uma manifestação cruenta, uma manifestação em que, como eu acho que há muito tempo a gente não via acontecendo, não só nesta região da cidade, mas tivemos a coisa de de um mês e meio, 2 meses, aquelas manifestações perto da Marginal do Pinheiros. Mas elas não se deram com esse vandalismo que aconteceu ontem. Ainda a respeito disso, o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo convocou para as 11 da manhã de hoje uma entrevista coletiva em que as autoridades devem dar mais informações a respeito do que aconteceu.